Olá, crianças, boa tarde. Estamos aqui na nossa aula de arte, né? Hoje iremos começar na página 72. Porém, a professora irá explicar a tarefa primeiro, tá bom? A tarefa vão ser 4 páginas. Páginas 71, 75, e lá no final do livro, as atividades complementares referentes à unidade 5, páginas 104 e 105, tá? Então, vamos lá. Aqui, a página 71 diz o seguinte: mãos à obra. A partir do que você aprendeu na unidade, responda as questões a seguir. Qual é a base fundamental para uma criação em dança, né? Para dançar, né? Para criar a dança, nós precisamos do quê? Né? É do movimento corporal. Então, vocês escrevem aí, o movimento corporal. Como a dança surgiu na história da humanidade, né? Ela surgiu como? Como forma das pessoas se expressarem e também como forma de sobrevivência, né? Foi isso daí que foi assim o surgimento da dança na história da humanidade. Vocês podem voltar ao conteúdo que tem tudo escrito aí no livro, tá? Porém, a professora já está explicando para vocês. Aqui uma resposta pessoal. Que estilo de dança atual você mais gosta? Como são feitos os movimentos corporais dessa dança? Então, tem 2 perguntas para vocês responderem aí, tá? Então, a primeira página da tarefa está explicada. A 71, tá? 72 e 73 não é tarefa, tá? Porém, se vocês quiserem colocar uma música, pedir para um adulto colocar a música e brincar de estátua, é legal. É o que está falando na página 72 e 73, né? Aqui vocês observam, né? Ó, as imagens a seguir representam diferentes movimentações corporais. Reproduza cada um dos movimentos mostrados e depois tente criar uma transição entre um movimento e outro, tá? Esse aqui, vocês podem tentar imitar esses movimentos aí em casa mesmo, tá, gente? Apenas para vocês verem como que tem uma sequência de movimentos. Na página 75, 74, né, tá falando de criar uma coreografia, tá? Este aqui, a professora vai deixar para pedir como uma tarefinha, tá? Mas não agora, não nessa aula. Eu vou explicar depois mais, assim, detalhadamente o que eu vou querer. Mas não precisa fazer hoje, tá? Isso aqui vai ser mais à frente, tá? E aqui, o que eu aprendi também é tarefa, tá? O que eu aprendi disse o seguinte: o movimento corporal é a base fundamental da dança. Então, né, a base da dança é o movimento corporal. A capoeira é uma expressão cultural de tradição afro-brasileira que mistura crenças, dança, música e luta. Para dançar, podemos fazer várias poses corporais, explorando a transição de um movimento para outro. Ismael Ivo é um dançarino e coreógrafo brasileiro que mistura vários estilos de dança e utiliza elementos da cultura afro-brasileira em suas criações. E a coreografia é uma sequência de movimentos criados e ensaiados para serem executados ao longo da dança. É como um roteiro dos movimentos corporais que serão realizados. Então, gente, aqui tem um resuminho do que foi que nós aprendemos nessa unidade, tá? E aqui, né, uma resposta pessoal, que é a outra página da tarefa, registra a seguir o que você mais gostou de aprender nessa unidade. Aí vocês vão colocar: eu gostei de aprender mais sobre a coreografia, gostei de aprender mais sobre a capoeira, ou gostei mais de aprender sobre gostei de aprender sobre o Ismael Ivo, né, que é um dançarino e coreógrafo. Então, aí é uma resposta pessoal, tá? Vai de cada um de vocês. Na página 76, nós iremos começar a unidade 6, tá, gente? Que se chama Os Espaços das Artes, tá? Então, nós temos aqui, né, mostrando
pessoas em uma exposição, né? Observem aqui que elas estão observando, né? Ó, Museu de Arte na Tailândia. Então, não é aqui no Brasil, tá? São pessoas tailandesas. É um museu de arte, olha aqui, ó, parecem quadros, né? Colocados na parede, mas quadros diferentes, né, gente? E aí, aqui perguntou assim, ó. Você já visitou uma exposição de artes visuais ou foi uma apresentação de dança, música ou teatro? Provavelmente vocês, né, foram em algum desses. Ou uma exposição de artes visuais, né, que é observar, ou viram uma apresentação de dança, de música, de teatro. Então, provavelmente todos já viram, né? E onde e como foi essa experiência? Vocês podem estar falando aí com quem estiver com vocês, se vocês gostaram, se não gostaram, né? E do que você mais gostou em uma dessas apresentações que vocês assistiram? São respostas pessoais, tá, gente? Aí vocês vão discutir com o adulto que está aí com vocês, tá bom? E aqui, né, nós temos ideias em construção. A cidade como espaço das artes. Vamos ver, então, o que vai falar para nós aí hoje, tá? Então, nós temos aqui uma imagem, né, da cidade de Porto Alegre, que fica lá no Rio Grande do Sul, e aqui no Brasil mesmo, tá? Observem aí, né? Temos árvores lindas, né? Prédios, construções aqui que parecem ser antigas, né? E aí diz o seguinte: nas cidades podemos encontrar diversos automóveis, construções, pessoas e também manifestações artísticas que podem ser expostas em diversos espaços. Como você imagina que sejam esses espaços? Você acha que eles são parecidos? Gente, os espaços, né? Vários espaços que a gente visita, eles são parecidos, eles são iguais, podem lembrar, né? Tem lugares que são parecidos, mas também tem lugares que são diferentes, né? Cada um tem as suas características. Os trabalhos artísticos são apresentados ou expostos da mesma forma em cada um deles. Gente, pode acontecer, né? De ser o quê? Apresentados da mesma forma, mas na maioria das vezes, né? Eles são expostos de formas diferentes, tá? Então, vamos ver o que diz aqui. Os espaços das artes nas cidades podem ser abertos ou fechados. Os espaços fechados são, por exemplo, as galerias, os museus, as casas de espetáculos e os teatros, né? Já os abertos podem ser as ruas, os teatros ao ar livre, os muros e os parques, entre outros. Então, nós podemos fazer exposições tanto em locais fechados, né, particulares, que são pode ser determinado ao público, né? E também em locais abertos, exposições em locais abertos. Os espaços destinados à arte devem ser respeitados, sendo eles abertos ou fechados. De que forma você acha que podemos respeitá-los? Gente, então quando a gente vai numa exposição, seja no museu ou seja na rua que a gente está vendo uma apresentação, como que a gente pode respeitar, gente? Primeiro de tudo, a gente tem que observar e não tocar. Devemos o quê? Se for uma apresentação de teatro, fazer silêncio, né? São locais de observação, não é local para ficar conversando, né? Então a gente deve respeitar, prestando atenção, fazendo silêncio, não tocando para não estragar, né? Dependendo qual for a exposição, tá bom? E aqui na página 80, construindo conhecimentos, espaços das artes em diferentes épocas, tá? Então, agora vamos falar da arte em diferentes épocas. Agora, vamos conhecer diferentes espaços utilizados para a manifestação das artes ao longo do tempo. Observe as imagens que serão apresentadas e leia os textos relacionados a cada uma delas. Aqui nós temos o teatro grego em Taormina, na Sicília, Itália, construído por volta de 2.300 anos atrás. Então, faz muito tempo, né, que esse teatro foi construído lá na Itália, gente. Ó, então, era o quê? Ele era aberto, né, não era fechado. E tinha essa forma, assim, oval, para quê? Né? Para que o som se propagasse melhor, porque não existia microfone
Então, nessa construção, faz com que o som fique mais alto para quem está lá dentro assistindo, tá, gente? A imagem mostra um modelo de teatro grego ao ar livre, construído na cidade de Taormina, na Sicília, Itália. Nele eram realizadas apresentações para um grande público, né? A arte produzida na Grécia Antiga, há mais de 2000 anos, procurava representar acontecimentos e situações da vida da população grega, né? Então, gente, quando eles iam apresentar as peças de teatro lá na Grécia, elas o que? Representavam acontecimentos e situações que poderiam acontecer com a própria população, tá? Era baseado em fatos reais, literalmente. Naquela época, os teatros eram tratados como algo que pertencia a todos, ou seja, qualquer pessoa podia assistir e apreciar os espetáculos que neles ocorriam. Então, gente, naquela época, era aberto ao público. Quem quisesse assistir, podia ir lá e assistir, tá? Não precisava pagar e qualquer um podia ver, tá bom? Apreciar, gente, o que é apreciar? Admirar, observar atentamente. Quando a gente aprecia algo, é porque a gente está admirando, né? Observando. Aqui nós temos o Teatro Amazonas, que fica lá em Manaus, tá? Aqui no Brasil, tá bom? Aqui ele já é um espaço fechado, olha que lugar bonito, né? Cheio de luzes, cadeiras. A imagem apresentada mostra o Teatro Amazonas, construído na cidade de Manaus e inaugurado no ano de 1896. Então, ele tem um pouco mais de 100 anos aí, gente. Ele, né, segue o formato das primeiras casas particulares para apresentações de espetáculos construída por volta dos anos 1500, durante o período do Renascimento na Europa. Esses espaços eram destinados a apresentações particulares e fechadas de teatro e de música, né? Então, lá durante o período do Renascimento, que é o que vocês ainda vão aprender lá na frente, gente, esse teatro aí, né, do Amazonas, ele segue esse formato. Que formato que é, gente? Ele é destinado a apresentações particulares, tá? Por que é particulares? Precisa, né, pagar para assistir às peças de teatro, tá bom? E aqui, na 82, MASP, na Avenida Paulista, São Paulo, Brasil. A imagem apresenta o Museu de Arte de São Paulo, que se chama MASP, é abreviado, né, ó, MASP, criado no ano de 1947 para a exposição de obras de arte. Então, ele foi criado para isso. A partir de 1700, na Europa, surgiram os primeiros museus destinados à exposição de obras de arte. Então, gente, a partir do ano 1700 foi, né, que começaram a surgir esses museus destinados à exposição, tá? Esses espaços passaram a ser abertos à visitação de todos os que quisessem apreciar as grandes coleções de arte, que pertenciam à família real e aos nobres. Antes da criação dos museus, a maioria das obras de arte ficava guardada em palácios ou igrejas. Então, gente, várias coleções de arte que pertenciam à família real, elas o quê, né? Ficavam, né, antes da abertura desses primeiros museus, elas ficavam guardadas em palácios ou igrejas. Com a criação desses museus, começaram a se colocar esses pertences da família real aí nesses museus, tá? E foi aberto, né, para a visitação de todos que quisessem ir lá e conhecer um pouquinho da história da família real, tá? E aqui o Beco do Batman, São Paulo, olha só. Observa essa imagem, né? Paredes pintadas. E diz o seguinte: atualmente, vários estilos artísticos são realizados em espaços abertos e públicos das cidades. Esses novos espaços têm ampliado as possibilidades de exposição ou apresentação artística, indo além dos museus de arte e das casas particulares de espetáculos. Então, o que diz aí, né? Que por existirem vários estilos artísticos, não existem somente agora apresentações artísticas nos museus, né? Nos museus, nos teatros, casas particulares de espetáculo. Não. Hoje em dia as pessoas fazem apresentações até nas ruas, né?
Bem legal isso. Coloca um chapéuzinho lá no chão, né, para conseguir arrecadar algum dinheiro, né, porque a pessoa precisa. E ela faz as apresentações dela na rua mesmo, tá? E como podemos observar na imagem acima, ao invés de utilizar a tela para pintura e expor no museu, o artista pintou os muros e a rua serviu como espaço de exposição. Então, ele não usou telas, né, como normalmente se usa, e nem colocou lá para expor no museu. Ele pintou as paredes, né, que essa arte de pintar as paredes, como que se chama, que a gente já aprendeu? É o grafite, né? E usou a rua mesmo para fazer a sua exposição. Dessa maneira, qualquer pessoa que esteja passando pelo local pode ter contato com o trabalho artístico criado. E agora, aí na página 84, nós temos falando das manifestações artísticas em lugares abertos. As manifestações realizadas em espaços abertos são uma forma alternativa de os artistas demonstrarem a arte que produzem nas cidades. Atualmente, além dos espaços fechados, cada vez mais artistas têm se apropriado de outros locais. Quando os artistas ocupam lugares públicos e abertos, eles modificam esses espaços, né? Transformando-os em locais que despertam a sensibilidade das pessoas que por ali passam. Observe a seguir imagens de manifestações artísticas e espaços abertos de algumas cidades. Depois converse, né, sobre a relação entre os espaços da arte e o ser humano nos dias atuais. Então, aqui nós temos uma apresentação de banda brasileira em São Paulo, Brasil. Aqui, né, eles fizeram o quê, né? Colocaram a sua banda em um local lá em São Paulo, na rua mesmo, e começaram a se apresentar lá, né, gente? Aqui na 85, grupo de carnaval em Havana, Cuba. Lá em Cuba, né? Grupo de carnaval fazendo uma apresentação de carnaval lá na cidade de Cuba, nas ruas. E aqui, né, a parede de grafite no Brooklyn, Nova York, Estados Unidos. Olha só, né, que lindo que ficou essa parede, gente. E qual que é essa relação que existe aí? O que acontece, gente? Quando nós temos aqui, ó, vou ler um pedacinho de um trechinho que eu anotei aqui para vocês, tá? Quando nós temos exposições em espaços fechados, né, que são construídos, que isso ainda existe hoje, eles têm a finalidade de promover experiências estéticas, né, por meio da apreciação da arte em suas diversas linguagens. Então, quando nós vamos a uma exposição de arte, a um museu, nós queremos o quê? Observar essas obras, né? Ver se achamos bonito, se achamos feio. Nós apreciamos o tipo de arte que está lá exposta no museu, tá? Agora, quando a gente tem exposições aí, né, apresentações em espaços abertos, o que acontece? Eles são modificados pelas pessoas que estão fazendo essas apresentações ou exposições, né, gente? O que acontece? Muda a forma da circulação das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas começam a passar pelos locais e ver esses locais aí com outros olhos, né? Percebem, começam a observar, né? Não passa mais assim tão desligado, sem olhar para o meio que ela está passando. Com essa arte, elas começam o quê? A apreciar o meio em que elas estão passando aí no dia a dia, tá, gente? E aqui, na próxima página, 86, temos o Você Sabia. Além dos espaços das cidades dedicados à exposição das artes, há também outros, tá? Então, além dos lugares que a gente tem essas exposições artísticas, museus, teatros, né? Temos as comunidades indígenas, nas quais acontecem diversas manifestações artísticas e culturais. Então, gente, nas comunidades artísticas, eles fazem muitas manifestações artísticas e culturais, né? E tem o quê? Celebrações e rituais envolvendo danças e músicas típicas, músicas da cultura deles, tá? E danças também. Nas comunidades indígenas, várias manifestações artísticas e culturais são realizadas ao ar livre. Claro, né? Os indígenas, a maioria do que eles fazem é tudo ao ar livre, gente. E aqui nós temos a imagem, né,
dos indígenas Calapalo, pintados e enfeitados, caminhando para a dança do beija-flor. Então, eles fazem essa dança do beija-flor aí, tá? E é todos aí, um atrás do outro, todos com a pintura deles. Esses enfeites que eles utilizam é característico deles mesmo, tá, gente? Se vocês tiverem oportunidade, podem pesquisar mais um pouquinho sobre essa dança do beija-flor, é bem interessante, tá? E aí, hoje nós encerramos a nossa aulinha aqui. Eu vou colocar para vocês aqui nas outras duas páginas da tarefa, que é a unidade 5, né, as atividades complementares, posando para a foto. Aqui vocês têm que fazer um X, né, nas imagens, nas quais o corpo aparece com uma movimentação diferente que costumamos fazer no dia a dia. Então, vocês têm o quê? Que assinalar aí, né, gente? Deixa eu só voltar aqui. Aqui, quando a gente... O que a gente faz de diferente, né? Ó. Aqui, né, os movimentos de dança, como vocês vão assinalar esse. As crianças pulando, vocês vão assinalar esse. Esse daqui não, porque na maioria das vezes a gente assiste televisão. As crianças aqui fazendo pose para foto, assinala também. Aqui também não, porque vocês mexem no tablet, celular, né? E aqui na escola, porém não estão indo na escola, mas vocês ainda têm essa posição aí na casa de vocês, no cantinho do estudo, tá? E deixa eu ver aqui, mais a 105. 105, o que vocês têm que fazer aí, ó? Agora é a sua vez de se movimentar. Observe o movimento corporal que o menino está realizando na imagem ao lado. Depois, crie 2 movimentos. Um para ser feito antes da movimentação do menino e o outro para ser feito depois. Em seguida, em uma grande roda, você vai apresentar para os colegas. Gente, não tem como vocês apresentarem para os colegas, tá? Porém, eu gostaria, né, que vocês têm que fazer o quê? Que a mamãe fotografe vocês fazendo uma foto antes e uma foto depois, tá? Da posição do menininho aí, né? Então, ó, tem que fazer o quê? Vou explicar, ó. Vocês têm que criar um movimento antes do menino, aí depois imitar o movimento que o menino está fazendo e fazer outro movimento depois desse movimento do menino. Então, vocês têm que fazer 3 movimentos, tá, gente? Para imitar aí no exercício 2, pedi para a mamãe mandar foto para a professora. E essa do número 3, do Vamos Brincar de São Mestre que você mandou, não precisa postar no AVA, tá? Essa é uma brincadeira mesmo que vocês podem realizar aí com alguém que mora com vocês, pedir para a pessoa dar a ordem, vocês fazerem o que ela manda e depois vocês serem os mestres e a pessoa imitar e fazer o que vocês estão pedindo, tá? Então, hoje tem que me postar apenas, quando fizer a tarefinha, página 71, 75, 104 e o exercício 2 da página 105, tá bom? O 3 é apenas uma brincadeira, tá? E hoje nós encerramos essa aulinha de arte por aqui.